Verso 24. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Verso 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Verso 26. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Verso 28. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Verso 29. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Verso 30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Verso 31. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Aleluia! Amém. Irmãos, quem nos escreveu esse livro foi o nosso irmão Paulo, que escreveu a maioria dos livros do Nosso Testamento. Logo eu vou estar falando um pouquinho mais da vida de Paulo, mas aqui nesse último versículo ele já deixa de frase para encerrar esse capítulo 1, que se alguém quiser se orgulhar de algo, se orgulhe do Senhor, se orgulhe do que Deus fez na sua vida. Paulo teve grandes revelações da parte do Senhor. Paulo fez muitas boas obras em nome do Senhor. Paulo escreveu muitos livros, mas de nada ele se orgulhava, porque ele dizia: eu sou o menor dos apóstolos. Então Paulo nunca se orgulhou, nunca teve um pingo de orgulho dentro dele, porque ele reconhecia que se ele foi chamado é porque Deus o chamou sem ele merecer, e que toda a glória era do Senhor. Nosso tema hoje é: eu tenho um chamado, você tem um chamado, eu tenho um chamado. E eu já começo te dizendo que fugir do chamado cansa muito mais do que você se entregar a ele. Porque enquanto você foge, você está querendo fugir na sua força, fazer na sua força, ficar na sua força. Mas quando você simplesmente se entrega ao chamado, por mais que seja difícil, por mais que você não se ache capaz, quando você se entrega, você se rende. Se render é muito melhor do que fugir. Fugir cansa mais, mas quando você se rende, o Senhor toma o controle. Então a primeira palavra para a sua vida é: não tente fugir do seu chamado, porque você não vai só estar fugindo do chamado de Deus para a sua vida, mas você vai estar privando a vida que o Senhor quer colocar dentro de você. Você vai estar, na verdade, se matando por dentro, achando que você está dando vida ao seu corpo, esquecendo Deus tem para sua vida, esquecendo o chamado que Ele tem para sua vida. O chamado pode te machucar, mas é Ele que te vivifica, é Ele que te dá propósito nessa terra. É o chamado que Deus confiou, é o chamado que Deus confiou na sua vida. Amém? Hoje eu vim falar de um Deus que Ele não se encaixa nos moldes humanos, um Deus que não é nem um pouco previsível, porque ao contrário do que muitos possam falar, o nosso Deus, Ele é vivo, o nosso Deus, Ele escuta, Ele enxerga, Ele move, Ele faz, Ele trabalha, e isso faz dele nem um pouco previsível. Então não tente entender os caminhos que Ele traça para a sua vida, não tente entender o porquê Ele te chamou, como Ele te chamou, para que Ele te chamou. Apenas obedeça, apenas aceite, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Hoje eu vim falar de um Deus que, enquanto muitos esperavam que viesse montado num cavalo de guerra, Ele nasceu como um bebê puro e inocente. Ele se fez ser humano e nasceu numa manjedoura. Hoje eu vim falar de um Deus que, enquanto muitos esperavam que viesse de forma como um rei, cheio de glória, Ele se entregou no madeiro ensanguentado. Ele se diminuiu ao ponto de ser rejeitado e crucificado e morto por mim e por você. Um Deus que, enquanto os judeus queriam ver milagres, Ele se sacrificou. Enquanto os gregos queriam filosofia, Ele estava fazendo algo que não tinha sentido nenhum para aquele povo. E é por isso que Paulo vai dizer: como é que as pessoas pensavam sobre isso? As pessoas achavam que ali não havia sabedoria nenhuma. Só que Paulo, ele prega Cristo e ele vai dizer: o Evangelho, ele é poder. Não tente entender o Evangelho, porque você não vai conseguir entender o amor de Deus. É um amor que é inexplicável e não faz sentido. Como que o Deus que soprou meu
escolheu e te escolheu, nós nunca vamos ter a resposta. Enquanto os muitos esperavam um Deus cheio de glória, Jesus veio humilde, Jesus veio de baixa guarda, Jesus veio apenas obedecer. Também o chamado que o próprio Pai entregou para ele, e ele cumpriu o seu chamado, a sua missão nessa terra. E Paulo, aquele homem que conhecia todas as leis, ele sabia todas as leis, ele sabia tudo que ele tinha que fazer, como fazer, ele sempre tinha a resposta certa na ponta de sua língua. Fariseu dos fariseus. Paulo era aquele homem que ele se achava autossuficiente. Ele não tinha motivo de estar de cabeça baixa, de abaixar a guarda dele. Ele tinha muita sabedoria. Mas quando ele encontrou esse Deus, quando ele encontrou Jesus, ele viu que a sabedoria humana que ele tinha dentro dele, de nada adiantava, era como um pó diante desse Deus. Paulo viu que aquele a quem ele tanto perseguia, Paulo viu que aquele a quem, por conta do nome de Jesus, ele foi a favor da morte de um inocente Estevão apenas por acreditar em Jesus. Paulo carregava sangue de inocente em tuas mãos. Mas quando ele viu que esse Deus, ao encontrar com ele, disse: Paulo, por que você me persegue? Naquele momento, a primeira palavra que Jesus, já ressurreto, dirigiu a Paulo não foi condenação, não foi humilhação. Jesus não o chamou de monstro, Jesus não apontou o pecado dele. Jesus fez apenas um questionamento e Jesus o chamou pelo nome. Na verdade, ali o nome dele era ainda Saulo. Mas saiba, Jesus, ele não te chama pelo teu pecado, ele não te chama pelo teu erro, ele te chama pelo teu nome. Ele enxerga você por quem você é. Pela primeira vez, Paulo ali diante de Jesus, ele não sabia o que falar. Pela primeira vez, faltou palavras na boca do homem que era tão sábio, que era tão temido e que era tão respeitado. E aí a gente vai ver que Saulo trocou o seu posto de sábio, temido, respeitado, mestre da lei, pela cruz de Cristo. Paulo trocou aquele lugar que era confortável para ele, pelo momento, pelo lugar, pela colocação, pela posição mais desconfortável. Servo de Cristo que foi crucificado, pregador do Evangelho, disposto a sofrer o que fosse preciso, ser apedrejado, ser preso, tudo pelo Evangelho, tudo por essa sabedoria que muitos julgavam que não era sabedoria, mas ele sabia o poder que a palavra carregava, ele sabia o poder que o verdadeiro Evangelho carregava. Então, pela graça de Deus, pelo sacrifício, o sacrifício mais lindo que o universo já presenciou, esse homem foi chamado. Esse homem foi escolhido e se tornou um vaso de ousadia nas mãos do oleiro. Se tornou um vaso escolhido e chamado por Deus. Paulo, antes de ser escolhido e chamado, ele foi desmontado pela glória de Deus. Paulo precisou se esvaziar de tudo que tinha dentro dele para que Deus pudesse o encher. Então saiba, Deus não quer a sua força, Deus quer a sua entrega. Porque enquanto você não se entregar, Ele não pode te encher com o que vem dele. Porque enquanto você não se desfizer dos teus conceitos, das tuas ideias, da tua visão, da tua opinião, o Senhor não pode te mostrar a sabedoria dele. Se desfaça do que para você faz mais sentido, da sua lógica, do teu querer, do que tu pensa da vida, e aceite o que o Senhor te diz. Pode parecer loucura, eu sei, nós sabemos como pode parecer loucura, mas depois que a gente prova, a gente vê que a loucura carrega poder, que a loucura carrega verdade, que a loucura se torna o nosso bem maior nessa vida, que é o Evangelho. Que é o Evangelho. Hoje você pode não entender o que Deus está fazendo na sua vida, mas como a palavra diz, tudo coopera para o seu bem. O fogo do chamado, o fogo dessa dificuldade, ele pode estar te queimando agora. Você pode estar numa fornalha por estar obedecendo o chamado de Deus. Mas se eu estou obedecendo, se eu estou fazendo a vontade dele, se eu estou pregando, se eu estou louvando como ele me chamou, por que eu estou vivendo essa fornalha? Por que eu estou vivendo essa dificuldade? Mas é que esse fogo que arde hoje, ele te forja, para que no amanhã esse fogo você possa acender outras vidas. Deus, ele pode não te livrar da fornalha no meio do teu chamado, mas na fornalha ele te livra. Ele não te livra de enfrentá-la, mas ele te livra de morrer nela. Ele te livra de morrer na tempestade que o chamado te fizer estar. Se ele disse que você vai passar para o outro lado, você vai passar para o outro lado. Se um dia ele olhou para você e te chamou, você vai ser usado por ele.
O Senhor escolhe os improváveis. E você pode dizer, mas eu errei muito, mas eu pequei muito. Tudo bem, Deus me chamou um dia, mas hoje eu já não sou mais chamado porque eu fiz isso, isso e isso. Paulo chegou a perseguir Jesus. Paulo perseguia os crentes. Paulo perseguia a igreja de Cristo. Ele tinha sede de justiça própria. Ele achava que Jesus era uma ameaça à fé dele, que o povo ia deixar de seguir as leis para acreditar nesse tal de Jesus. E Jesus escolheu esse homem. Então eu te falo, não importa o que você tenha feito, eu tenho certeza que você ainda assim não perseguiu a igreja de Jesus, que você ainda assim como eu posso dizer, que você ainda assim não quis que nenhuma vida inocente morresse por acreditar em Jesus. Então se o Senhor escolheu Paulo, mesmo ele tendo feito tudo isso, não há razão para ele não te escolher, para ele não te chamar. E é por isso que Paulo disse que a vida dele ficaria como testemunho. Porque se ele, o pior dos pecadores, foi escolhido, foi chamado, foi transformado, não há quem não possa ser chamado e viver o chamado de Deus. Porque o chamado do Senhor não é sobre mim, sobre você, é sobre Ele. Então se os sábios, os poderosos, têm o nariz empinado e não podem se render e fazer a vontade de Deus, o Senhor escolhe aqueles que ninguém olha, aqueles que ninguém dá nada, para ser usado por Ele. O Senhor escolhe as coisas loucas. Então se você se considera louco, louca, o Senhor ainda escolhe os loucos. Ele ainda escolhe aqueles que ninguém dá nada. Esse daí, ele é gago. O Senhor escolheu Moisés, que era gago. Esse daí, ele é pequeno. Paulo fala que ele era quase uma, não, que ele era muito baixo. E Deus escolheu Paulo mesmo ele sendo muito baixo. Então não há nada que faça com que o Senhor não te escolha. Não há nada. E Paulo vai dizer sobre aqueles que queriam merecer a salvação, aqueles que achavam que tinham que fazer boas obras para agradar o Senhor. Paulo vai dizer, se Deus fosse escolher amar vocês, perdoar vocês pelo que vocês fazem, Cristo morreu à toa naquela cruz. Porque você nunca mereceria a salvação por mais bom que você fosse, por mais boa que você fosse. Cristo morreu na cruz para ser o seu único meio de ser salvo, de ser escolhido, de ser perdoado e de viver o que Ele tem para a sua vida. E é por isso que no verso 22 vai nos dizer assim: pois os judeus pedem sinais e os judeus buscam sabedoria, e o Senhor entregou o Messias crucificado, porque o Senhor sabia que sem o sangue não haveria perdão para os pecados. Jesus, ele não veio somente para te dar a salvação do inferno, ele veio para curar suas feridas através do amor dele. E foi esse amor que Paulo encontrou. O amor de Deus por mim e por você é o que nos dá vontade de obedecer o chamado dele. Ele me amou sem eu merecer. Ele me tirou daquele lugar, ele me tirou daquele poço, ele me levantou, ele trocou as minhas vestes, ele derramou óleo sobre a minha cabeça. E porque ele fez isso em mim, eu quero que outros vivam isso, eu quero que outros conheçam esse Deus. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana naquele poço, aquela mulher estava indo buscar água para beber. Mas quando ela conheceu Jesus, ela ficou tão feliz, ela ficou tão contente que realmente ela encontrou o Messias que tanto falava, que ela largou o balde que ela ia pegar água, ela largou ali mesmo e foi só correndo contar a todos que ela tinha encontrado o Messias. E é essa alegria que Jesus nos dá a partir do momento que nós somos encontrados por Ele, a partir do momento que Ele nos encontra e nos chama e muda toda a nossa história. A cruz ela é um escândalo a todos. Como que o inocente, como que Deus que fez o universo se fez tão pequeno, se fez tão frágil, se fez tão ser humano, por nós que ainda assim, mesmo estando em Jesus, a gente não deixa de ser falho, a gente não deixa de falhar e de errar, mas a gente também não deixa de ser escolhido. O escolhido, ele não tem escolha, o Senhor te escolheu. Aleluia. Mas posso te dizer, não há prazer maior do que viver o chamado do Senhor. Não importa o quanto doa, o quanto seja difícil. Como eu falei, não há nada que explique o amor de Deus. Paulo, ao conhecer esse amor, essa misericórdia que abraçou ele, mesmo sem ele merecer, mesmo ele tendo perseguido a próprio Jesus, Paulo, ele viu que era Deus demais para que ele pudesse ignorar. Não tem explicação que esse Deus não existe. Olha o que ele fez comigo, olha esse amor, olha o que ele está falando para mim. Paulo viu que Jesus, ele era doce, ele era humilde, que ele não veio como um juiz para julgar, mas que ele veio como humilde para morrer no nosso lugar.
E é por isso que não dá para negar o chamado. Quando Jesus, o nosso Deus, aquele que nos ordenou o chamado, Ele é digno de toda a honra e toda a glória, que nós possamos dar a Ele através da nossa vida. Seja quem pregue, que pregue, seja quem louva, louva o Senhor, quem toca instrumento, seja qual for o seu dom que o Senhor te entregou, Ele é digno de receber o seu louvor, a adoração dEle através da sua vida. Como eu disse, Paulo, ele trocou tudo para seguir o chamado de Jesus. Tem um momento em que Jesus chama os discípulos a seguir a Ele, e os discípulos largam os barcos e o seguem. E Jesus diz que aqueles que ainda queriam, não, eu preciso me despedir dos meus pais, não, eu preciso fazer isso, não, eu preciso fazer aquilo, não estava pronto para segui-lo. Porque quando Jesus chama, você precisa obedecer. Não dá para você falar, não, Jesus, hoje é minha despedida do mundo, Jesus. Não, semana que vem, Jesus, eu volto para você. Deixa só eu ir mais uma festa, deixa só eu conversar mais um pouco com essa pessoa, deixa só eu ir de novo naquele lugar. Não, não dá. Jesus chama, você precisa obedecer. Jesus, Ele não hesitou em se entregar por mim, por você. Na cruz Ele não deu só a mão, não deu só o braço, não deu só o pé, Ele se deu por inteiro. Então se dê por inteiro a Ele. Não cante só por cantar, não pregue só por pregar. Faça tudo, obedeça o teu chamado com prazer, com louvor, porque Ele merece, porque Ele é digno de tudo isso. Ainda assim, eu e você, com nossas falhas, limitações, defeitos, pecados, nós somos matéria-prima perfeita na mão de Deus, que é oleiro, na mão de Deus que sabe nos quebrar, sabe nos refazer, sabe nos lapidar, sabe nos corrigir. Você vai sendo aperfeiçoado no caminho. Quando a gente vai ler sobre aqueles leprosos que eles foram curados da lepra, Jesus disse, sigam e vocês serão curados. Eles foram curados enquanto eles caminhavam, eles foram curados no caminho. Eles não foram curados imediatamente, então saiba, no caminho, no processo você vai sendo curado. O Senhor vai te lapidando. Não ouça o que Satanás diz, mas você está cheio disso, está cheio disso. Não dá para ir para a igreja hoje, não dá para você fazer isso, você está sujo. Você vai sendo limpo no processo, você vai se curando na caminhada, enquanto você obedece à voz dele, enquanto você faz o que o Senhor confiou em tuas mãos. Paulo vai dizer que Cristo é tudo em nossas vidas, que Ele não precisa ser enfeitado com filosofias, com palavras vãs. Jesus não precisa ser enfeitado. A cruz é autoexplicativa para mim e para você. Jesus, Ele é a sabedoria quando eu e você somos confusos. Ele é a nossa santificação quando a gente é indigno. Jesus é a nossa luz quando nós estamos na escuridão. Ele é a nossa salvação quando em nós está tudo perdido. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nós não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã sobre a nossa cabeça. Satanás quer que você se mova por emoções, porque emoções oscilam, emoções mudam. Hoje você está lá em cima, hoje você está lá embaixo. Amanhã você está de um jeito, depois você está de outro. Mas o Senhor nos deu uma ordem de obedecer a palavra, de viver pela palavra. O justo viverá pela fé. A fé não é o que eu estou sentindo, a fé é o que a palavra diz, a fé é o que eu creio no meu Deus. Então, enquanto Satanás te diz para viver por emoção, eu estou sem vontade de louvar, eu estou sem vontade de pregar, eu te lembro de Marcos 16:15, onde o Senhor te deu uma palavra, e de ir pregar o evangelho a toda criatura. Você tem uma palavra, uma direção, um alvo para que você acerte. Ir e pregar a palavra que um dia te encontrou. Ir e pregar a Cristo que foi crucificado, mas hoje está vivo. E que um dia voltará. E nosso papel é fazer com que quando Ele volte, Ele encontre filhos que estavam esperando. Ele encontre a noiva que estava esperando pelo casamento com Ele. E não aqueles que estavam se dando em casamento com outro nessa terra. E não aqueles que estavam traindo a Ele como noivo. A nossa missão é obedecer esse chamado. E como eu falei, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo. É sobre o que Ele fez na sua vida e na minha vida. O que te faz ter vergonha, Deus usa para que você tenha orgulho. Com certeza aquela mulher samaritana, ela saiu contando a vida dela toda para todo mundo. Assim como aquele endemoniado gadareno, ele saiu contando: eu estava endemoniado, eu estava no cemitério preso, não sei o que, e Jesus me encontrou desse jeito e Ele fez isso na minha vida. Então o que hoje é vergonha para você será motivo de alegria pelo que Deus
Deus terá feito na sua vida. E se você não sabe muita coisa da Bíblia, conta o que Ele fez na sua vida. Isso já basta. Isso já é você pregando a Cristo o que Ele fez na sua vida. Aquela noite que você não achava que você ia conseguir ter força para trabalhar no outro dia, para acordar no outro dia, e você acordou, e você foi trabalhar e apareceu comida na sua mesa. Isso você já está pregando a Cristo. Isso você já está falando dele e cumprindo o seu chamado que Deus confiou na sua vida. Muitos querem ter bênçãos, mas Paulo ele queria ser a bênção. Enquanto muitos querem aparecer, João vai dizer que ele cresça e eu diminua. Enquanto muitos querem subir de fama, de patamar, de cargo na igreja, Paulo queria descer. Paulo, que fez tanto por Cristo, dizia que ele era o menor dos apóstolos. Então queiram descer aos pés do único que é forte. Paulo ele queria subir, contanto que o Jesus que salvou ele aparecesse. O chamado não é para você se autopromover. O chamado é a sua oferta, é o seu sacrifício, é a sua adoração àquele Deus que te encontrou. O chamado é o que você pode entregar de melhor para o Senhor. Obedecer ao chamado é você obedecer o que Ele colocou em tuas mãos. Quando Jesus voltar, Ele vai olhar para você e o que você vai poder ter a Ele. Não é que você precisa de obras para que Ele te ame, não é isso. Mas Ele te confiou algo e você vai dizer não a Ele por motivos tão rasos. Não, Jesus, eu estava com preguiça de ir atrás dos perdidos. Não, Jesus, eu fiquei com vergonha. Não, Jesus, é que eu não queria que fulano soubesse que eu era crente. Não ia pegar bem. Não, Jesus, é que eu deixava para amanhã e o amanhã não chegou. Que desculpa você vai dar para Ele quando Ele querer ver tudo aquilo que você devia ter feito pelo nome dEle, pela honra e pela glória dEle. Aleluia! Paulo, ele obedeceu o chamado dele, mas não porque ele era forte, ao contrário. Paulo vai dizer que ele tinha um espinho que ele suplicava a Deus para tirar e Deus não tirava esse espinho. Mas é aí que eu te digo, é melhor você com esse espinho na presença do que você sem esse espinho fora da presença. Deus sabe que se Ele tira esse espinho, você sai da presença. Você não é mais dependente dele. O espinho te mantém na presença. O espinho te mantém no caminho que Ele quer para você. O espinho te mantém na brecha. Então Paulo não era perfeito, não. Paulo não era o forte. Mas a graça de Deus bastava a Paulo. Mas o poder do Senhor se aperfeiçoava nas fraquezas de Paulo. E é esse poder que está em você, é esse poder que te aperfeiçoa também. É essa graça que também te basta. A graça basta porque quando a gente não tem nada para oferecer para o Senhor, a graça dele ainda é maior. A graça basta porque quando você só tem pecado, a graça dele abunda sobre o pecado. A graça basta porque quando você está um caos por dentro, a graça está ali sobre a sua cabeça. Então a graça do Senhor basta sobre a sua vida. A graça do Senhor basta. E se você pode estar passando por alguma guerra, alguma dificuldade, você pode estar mais distante, mais frio. Não, você não deixou de ser escolhido, você não deixou de ser amado, mas tudo passa pela permissão do Senhor. Se o Senhor está permitindo esse frio sobre a sua vida, é para te ensinar a depender do calor dele. Se o Senhor está permitindo isso, é para te mostrar que sem Ele não dá para viver, que não compensa a terra prometida sem a presença dele. Paulo, infelizmente, ele terminou com a cabeça cortada, assim como os outros apóstolos e discípulos. Mas ele terminou nessa terra com a cabeça cortada, porém no céu com a coroa dele garantida. Amém? Então mais vale nós termos a nossa coroa garantida do que honra e glória nessa terra que vai passar. E é por isso que Paulo vai dizer que o que a gente passa são leves e momentâneas tribulações, porque nada se compara com o que será eterno, que nós ainda vamos conhecer, ainda vamos viver. Então coloque a sua fé, a sua expectativa no que é eterno. Hoje Deus coloca um chamado diante de você, e é o chamado que não te deixa desistir, e não dá para dizer não. Assim como Paulo, eu também fui chamado, eu também tive meu encontro com Jesus quando eu menos esperei. E ter um encontro com Jesus é quando realmente você encontra com Ele de forma íntima. Não é sobre quando você vai à igreja, é quando
você, no seu quarto, na sua escola, onde quer que seja, mas quando você encontra Jesus de fato, quando você realmente cai em sua consciência toda a sua vida que você não era digno daquele amor, o Espírito Santo te faz ter essa consciência de que eu não era digno, olha o tanto que eu fiz, olha o tanto que eu sou falho, e esse amor está me cobrindo, e essa graça está sobre a minha vida. Esse é o encontro com Jesus. A Melissa, um dia, ela já estava depressiva em 2021, tomando remédios, Melissa, totalmente perdida, sem visão. E foi ali que, naquela situação, pessoas diziam assim: Deus está te dizendo que você vai ser usada para jovens, que Ele vai te levantar para a palavra dele. E eu pensava assim, essa pessoa estava falando abobrinha, porque ela não sabe como eu tô. Eu não acredito, não imagino eu pregando, eu sendo usada por Deus, porque sou eu que mais preciso receber palavra. Quando na minha antiga igreja diziam assim, momento da oração, a Melissa sempre estava ali carente de orações. Ainda continuo carente de orações, todos nós somos. Mas ali eu fui escolhida, eu fui chamada. E o Deus que fala, Ele cumpre, Ele zela pela palavra dEle, Ele completa a obra dEle. Então pode ser que você ainda não esteja no seu momento, que Deus já te curou por completo, mas creia, Ele vai completar a boa obra que Ele começou em sua vida. E antes dEle completar, você já é escolhido, escolhida, já é chamada, e durante o processo, durante o caminho, o Senhor vai aperfeiçoando o que Ele tem para a sua vida. Não deixe de obedecer a voz dEle, não deixe de fazer o que o Senhor te chamou para fazer, que só você sabe o seu dom, só você sabe o que Deus te usa, só você sabe o que só você pode fazer. Tem pessoas que Deus só vai permitir que você cruze com elas no caminho, e que se elas não conhecerem Jesus através da sua vida, elas não conhecerão por ninguém. Então cabe a mim, cabe a você, não deixarmos que ninguém passe despercebido por nós. Que ninguém passe despercebido, que nós não deixamos que em nenhum momento Cristo passe imperceptível em nossas vidas, porque nós fomos chamados para sermos luz e sal nesse mundo. O sal, ele se conserva. O sal antigamente era usado para conservar alimentos. Então não importa o quão corrompido esteja o mundo, o sal se conserva em meio ao mundo. O sal se conserva em meio à perdição, ele não se deixa corromper. A luz, ela permanece acesa, não importa o quanto taquem pedras para que ela se apague. Você precisa permanecer aceso, e a fonte dessa luz não vem de você, vem de Cristo. Olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. O Deus que te chamou, Ele garante você chegar do outro lado. O Deus que te escolheu, Ele garante que você chegará vivo, que essa tempestade não é para te matar. Só quem foi encontrado por esse Deus, dá glória a Deus a Ele. Só quem foi achado por Ele. No pó, eu não sei qual foi a sua situação de Damasco, que foi onde Paulo encontrou Jesus, em Damasco. Mas não se esqueça de Damasco. Não se esqueça de quando Ele te encontrou quebrado. Não se esqueça, não deixe com que o orgulho suba para a sua cabeça. Porque eu e você, no nosso dia mais feliz, somos tão dependentes do Senhor quanto no nosso dia mais triste. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Negue a si mesmo todos os dias e pregue a sua cruz. Pregue a cruz de Cristo e carregue a sua cruz. Quando Jesus disse isso, Ele não estava só dizendo de carregar as dificuldades de ser crente, carregar as dificuldades de seguir o Evangelho. Jesus estava dizendo para aquele povo: se for preciso que você morra pelo Evangelho, você já está com a sua cruz. Para se for preciso você morrer. Era isso que Jesus estava querendo dizer também. Então, se futuramente for preciso você negar Cristo para viver, não negue a Ele. Escolha negar a este mundo, o que esse mundo oferece, mas garanta a sua coroa no céu. Mas garanta a vida eterna que o Senhor tem para você. Amém. Irmãos, Paulo, eu fico extasiada com a história de Paulo, porque Deus poderia ter escolhido alguém que era bonzinho, alguém que era obediente, que sempre temeu a Ele. Mas Deus escolhe um louco que perseguia Ele, um louco que ele foi a favor da morte de inocente, um louco que estava indo a Damasco para assinar mais documentos para poder prender, privar mais filhos, mais crentes, para poder privar mais a igreja do Senhor de aumentar, de se estender.
No meio do plano de Paulo para privar a igreja de Cristo, Jesus encontra ele. Então saiba, no teu caminho perdido, no teu caminho errado, o Senhor te pega na curva, o Senhor te encontra na curva. Irmãos, fique de pé comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Senhor, nessa noite, irmãos, se coloque em espírito de oração. Você e o seu Deus, você e o Espírito Santo. Comece a falar com o Senhor que você irá obedecer o chamado que Ele confiou a você, que você não vai negar a vontade dEle, mas que você vai se desfazer do seu orgulho, do seu ego, da sua vergonha, do conforto, para carregar a cruz dEle, para viver a ordem que Ele deu para você. Só você sabe que você vai descer sobre os seus joelhos, para estar sempre rendido sobre os pés dEle. Lembre, Deus não quer a sua força, Deus quer a sua rendição. Deus não quer a sua capacidade. Deus quer que você confie na graça dEle que te basta, no poder dEle que se aperfeiçoa em você. Deus, Ele sabe o seu pior e ainda assim Ele te ama. Não há máscaras diante dEle. Deus te chama para fazer o que só você pode fazer. Então repete comigo: eu irei obedecer o que o meu Deus confiou a mim de fazer. Pois eu entendo que não é sobre mim e que nunca será na minha força, mas no Espírito Santo dele, mas na graça dele, mas no perdão dele. Me faço disponível para cumprir o chamado que Ele confiou a mim. Reconheço que toda a glória é dele, que Ele me salvou e me